Olá, gente, tudo bem? Bom, eu me chamo Denise, né? Denise Mint, sou psicopedagoga, estou há muitos anos na área da educação, além de outras áreas que também já estudei, né? Mas estamos aqui agora nessa jornada online ápice, que vai envolver as 7 saúdes de todo mundo. Que todo mundo tem que atingir o ápice dessas 7 saúdes. Essas 7 saúdes envolvem diferentes áreas. Então, nós temos aí, por exemplo, a área da saúde, saúde física, da financeira, da profissional, família, social, espiritual e a intelectual. E é aqui que eu me encaixo nessa parte intelectual, né? Porque, na verdade, todas as outras, elas se interrelacionam, elas se independem umas das outras. Mas se você souber administrar a sua saúde intelectual, as outras ficam muito mais fáceis de ser aprendidas. Porque, na verdade, tudo depende do aprendizado. Como você aprende as coisas? Como você absorve o aprendizado? Como é mais fácil para você aprender? Então, porque todas as áreas precisam desse aprendizado. Então, para você aprender a ir bem nas partes da finança, você precisa aprender certos métodos, certas ideias, seguir certas regras. Você precisa saber como. Assim como a parte social, profissional, familiar, relacionamento, todas essas áreas você precisa saber o aprendizado, o melhor aprendizado para você, certo? Então, por isso, estou aqui. Vou falar então um pouquinho de conhecendo o seu estilo de aprendizagem, né? Como tudo depende aí do aprendizado e como a gente aprende, em todas as formas possíveis, em todas as áreas, então é muito importante você fazer uma análise, uma autoanálise e começar a testar os vários tipos de aprendizado, para que você comece a aplicá-los na sua vida e tenha melhores resultados e chegue ao ápice da sua saúde. Certo? Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou começar falando para vocês. Você fala assim, aprendizado, aprender. Mas eu não gosto de estudar. Então, olha só. Você estudar é uma coisa, você aprender é outra. Ok? Esquece o que você viu lá na escola. Lá na escola é uma outra coisa. Para a vida, você precisa aprender. Tudo a gente aprende. E tudo a gente lê, a gente estuda. Você lê notícia todo dia. Você escuta história dos outros. Você reproduz história no trabalho. Você precisa reproduzir recado, ligação, relatório. Um monte de coisa. E tudo isso você precisa saber aprender. Qual é a melhor forma? Que você analisa a situação, que você guarda as informações. Não é? Então, ela é muito importante. Então, não é pensando na escola, mas sim na sua vida. Isso é muito importante. Porque tudo aprendemos. Tudo ao nosso redor está nos ensinando. A gente precisa aprender, né? Como a Bia tinha falado agora há pouco sobre as 7 leis espirituais, nós precisamos aprender sobre isso, né? Qual é a melhor forma que você aprende para chegar no êxito delas? O Newton falou ontem também sobre os conflitos na sua saúde. Então, como será que podemos aprender a não ter ou descobrir esses conflitos na nossa saúde também? Então, e não deixe de assistir essas lives, elas estão muito legais. E teremos mais também essa semana, tá? Então, essa semana amanhã nós teremos Humberto falando aí como ele quitou uma dívida que ele tinha e ele se tornou investidor, ele deu a volta por cima. Isso é muito interessante. A Serena depois
também falando sobre a tríade da manifestação e abundância. E na terça-feira, vamos ter a Sônia, também falando sobre o autoconhecimento. E você se conhece, você se transforma, certo? Esse é muito bom. E o Jorge Kavaski depois, assumindo o controle da sua vida. Na quarta-feira, teremos Fernanda falando sobre a meditação guiada e despertando o amor em você. E a Carol Kauer, com o que o yoga pode fazer por você. E o último dia da nossa jornada online será com Cristiane e Andréia sobre a comunicação assertiva nos relacionamentos. É muito importante. Todos esses itens são muito importantes. E o Paulo falando sobre liderança transformadora. Então, você vê que em todos esses aspectos, eles falam das nossas 7 saúdes. E em todas as saúdes, nós precisamos aprender. Aprender a fazê-las, aprender a chegar à nossa saúde boa, excelente, ao nosso ápice. Certo? Por isso, essa jornada online, que é para que vocês aprendam pelo menos um pouquinho de cada área e possam acompanhar e aprender realmente este conteúdo e aproveitar de alguma forma. Tudo, a gente não aprende tudo. Não, é impossível. O cérebro, ele não consegue absorver tudo. Mas alguma coisa vocês vão tirar dessas lives, né? Dessas palestras aqui online. Porque sempre o que a gente precisa aprender naquele momento é o que aprendemos, certo? Então, naquele momento que você está passando por alguma coisa na sua vida que você precisa, que você está almejando, você vai tirar o proveito naquele momento. Você só precisa prestar atenção, certo? Até a Bia tinha falado sobre um pouquinho, uma coisa assim agora há pouco, sobre as 7 leis. Então, como tudo depende do aprendizado, certo? As pessoas falam assim, eu não sei, eu não sou boa em matemática. Tô dando um exemplo assim, bem normal, que as pessoas costumam falar. Eu não sou boa em português, inglês, enfim. Não sou boa para um monte de coisa, né? Mas o que acontece? Na verdade, não é que você não é boa. Você não sabe ainda aprender. Você não entendeu como você aprende. Que aquela metodologia, aquele método que estão tentando te ensinar ou que tentaram te ensinar não deu certo. Você ainda não aprendeu qual é a melhor maneira de você aprender. Então, tem certas coisas, por exemplo, violão, que às vezes a pessoa tem uma habilidade, mas também não significa que ela vai aprender assim de uma hora para outra. Não significa também que porque você não tem a habilidade, que você nunca vai aprender. Quando temos alguma habilidade já desenvolvida, né, geralmente genética, né, ajuda nesse caso, ela ajuda a você ter como posso dizer, é mais fácil. A habilidade torna mais fácil para você aprender, mas não torna impossível para quem não tem a habilidade, certo? A Albert Einstein, inclusive, ele diz, eu não tenho um talento especial, eu apenas sou profundamente curioso. É exatamente isso, né? Daqui a pouco eu vou falar para vocês do meu exemplo pessoal, como para mim é difícil uma certa área, mas eu vou atrás e a gente aprende, né? Então, tudo que a gente quer aprender na vida, nós podemos conseguir. Isso eu sempre falei para todos os meus alunos, para todas as pessoas que eu conheço. Porque o aprendizado ele é extremamente importante. Porque quanto mais se aprende, mais se desenvolve, mais o cérebro expande e mais possibilidades nós aprendemos no mundo. Então, você imagina, você sempre viver aquilo todo dia igual e você não aprende nada de diferente? Como fica monótono? Você não está expandindo, você não está procurando novos horizontes, você não tem novas ideias, a criatividade não é explorada, a imaginação não é explorada. Você não entra em conflitos, pensamentos diferentes dos seus. Você precisa disso para você expandir a sua mente. Você precisa ouvir a opinião do outro. Você precisa escutar outros tipos de ideias, de matérias, de aprendizado, de cursos, enfim, para você aprender. Se você não vai explorar outras áreas, você não vai sair do mesmo lugar, vai continuar na sua zona de conforto. Então, tem algumas dicas para vocês, tá? Então, assim, cada um tem um jeito de aprender, como eu já disse.
ou de entender, internalizar como as coisas são, certo? Então, há pessoas que são mais auditivas. Então, as pessoas que são mais auditivas, elas escutam algo e conseguem reproduzir, internalizar mais facilmente, né? Então, a pessoa que é auditiva, ela só ouvindo, ela já capta 90% da explicação e ela consegue, inclusive, por exemplo, uma história contada, ela consegue passar para o próximo quase que numa perfeição extrema. Essa é uma pessoa auditiva. Ela repassa informação, ela grava informações. Sabe quando a sua mãe fala assim pra você: ai, traz pra mim do supermercado leite, pão, café, açúcar. Ah, tá bom. Tá, pode deixar, mãe. Aí você vai e esquece. Porque você, ou você não estava prestando atenção, depende do que você estava fazendo nesse momento, você não é uma pessoa auditiva, provavelmente. Né? Porque você precisava internalizar aquilo de uma outra forma para poder lembrar de todos os ingredientes que ela pediu ou da lista, ok? Existem, inclusive, certos mecanismos que a gente pode aí ajudar nessa memorização até de listas, né? Existem cursos que fazem de memorização. Já existem as pessoas que são mais visuais, né? As pessoas que são mais visuais, elas são pessoas que precisam escrever. Então, você tá falando, ela precisa escrever para memorizar, ela precisa ver a imagem para ter uma noção do que a pessoa está falando, para internalizar aquele conhecimento, né? Precisa ver escrito para entender. E tem as pessoas sinestésicas. As pessoas sinestésicas são aquelas que precisam sentir, tocar, sentir o gosto para lembrar, o cheiro, ou usar os seus sentidos para que aquilo seja internalizado de alguma forma, ou relacionar com alguma história, com algum contexto, com alguma coisa que já estudaram, que já viram, para internalizar aquele assunto. Eu sou uma pessoa visual e sinestésica, tá? Muito mais do que auditiva, porque nós temos os três, porém uns mais desenvolvidos que outros, e cada fase da nossa vida a gente tem alguns mais aguçados que outros. Eu, no momento, né, a maioria da minha vida, eu fui sinestésica e visual. Então, para mim, por exemplo, textos, ler, é uma coisa muito cansativa, né? Então, eu acabo saindo muito, eu me perco no meio do livro. Eu não sei se vocês acabam se identificando comigo. O que eu faço para internalizar aquilo? Outra coisa, eu leio o livro, depois para eu contar a história eu esqueço. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso internalizar. Como? Fazendo ali, eu imagino, quando eu tô lendo, eu tenho que parar e imaginar duas pessoas conversando. Ou aquele assunto que a pessoa está falando naquele momento, eu preciso relacionar com alguma coisa que eu já estudei. Então, por exemplo, eu já estudei inglês, espanhol, alemão e francês. O alemão, quando eu aprendi, que foi o terceiro idioma que eu aprendi, o espanhol eu relacionava bastante com o português. Já tinha uma familiaridade com o espanhol, por causa da minha mãe, e que é chilena. Porém, o inglês para mim era novo, eu gostava muito, queria muito aprender. Então, o inglês para mim, na verdade, foi simples, porque eu via muito vídeo na televisão, muito seriado, eu fazia tradução, então eu escrevia bastante. Eu fazia tradução com dicionário, porque eu não tinha Google naquela época. Então, eu fazia tradução com dicionário e assim eu fui absorvendo todo o conteúdo e ampliando meu conhecimento. Assim como em todas as áreas da minha vida. Eu escrevendo, eu consigo absorver bastante. Quando eu fui estudar o alemão, eu relacionava bastante com o inglês, porque eles têm um parecer ali, né? Os dois têm a mesma base anglo-saxônica. Então, eu fui internalizando o conhecimento, sempre relacionando. E eu percebi que eu fazia isso com vários aspectos da minha vida, com várias coisas, né? Fui relacionando sempre, inclusive lendo, né? Então, para mim, eu sou uma pessoa de exatas, né? Então, eu fui fazer engenharia primeiro, engenharia eletrônica. E aí, a engenharia, exatas para mim, eu fazendo exercício, escrevendo, vendo exercício, escrevendo, para mim eu absorvo aquilo muito fácil, né? Sou visual. Então, só que aí o que acontece? Aí
eu sempre dei aula na minha vida, então eu falei, não, vou fazer pedagogia, psicopedagogia, vou me especializar na questão do aprendizado, porque é uma coisa que eu gosto, né? Sempre esteve ali na minha vida. Quando eu fui fazer, aí eu me deparei com a dificuldade, que é a minha dificuldade em história, em geografia, né? Em português até, em literatura, por ler muita leitura, né? Muitos textos, que é a leitura, certo? Apesar de eu ser visual, a leitura para mim ela é cansativa. Então, o que eu tenho que fazer quando eu tô lendo? Eu preciso imaginar aquela cena, ou relacionar com alguma coisa que eu já vivi, ou relacionar com alguma coisa que eu já aprendi, né? Então, assim eu consigo absorver melhor a história, o contexto, a história, e depois poder explicar aquilo para alguém, ou internalizar o conhecimento, né? A metodologia de antigamente, ela era mais auditiva, né? Então, realmente, era aquela coisa mais tradicional, mais auditiva, as pessoas só falavam, você tinha que ir lá escrever. Ela foi passando para uma metodologia, nós começamos a desenvolver mais dispositivos visuais, que veio aí a televisão, antes era o rádio, né? Depois veio a televisão, o jornal, a revista. Então aí o visual começou a ser, as pessoas visuais começaram a ser favorecidas. E de um tempo para cá, a nossa metodologia mais atual aí é para sinestésicos, porque traz muito para o concreto. Tocamos muito, montamos, moldamos e entendemos como funciona. Hoje em dia está muito mais assim do que somente visual ou somente auditivo, né? Isso favorece, isso é muito bom, porque favorece inclusive os 3 tipos, né? Mas, apesar disso, todos podem aprender. Qualquer matéria, qualquer aprendizado. Ele tem que ser absorvido pelo nosso cérebro de alguma forma. Então, se você não entende aquela matéria, ou aquele curso, é porque você ainda não chegou na maneira correta de aprender. Ah, eu não entendi isso aqui. Então, a explicação tem que ser mudada. Por quê? Porque você não entendeu daquele jeito, ela precisa ser mudada ou explicada de uma outra forma. Ok? Aí eu já falei, né? Pra mim, exatas é terrível. Exatas não, desculpa, gente. Humanas é terrível. Então, eu tô na área de humanos, assim. Então, eu sou um exemplo de que não existe dificuldade pra pessoa. Se ela quer aprender, ela aprende. Né? Só que você tem que persistir. Tem que ter mais paciência. Não pode ficar nervoso e desistir. Desistir jamais. Né? Não pode desistir por conta aí de que você não tá conseguindo. Ah, eu não aprendo, eu não consigo. Não, você tem que continuar, focar naquilo. Foco é muito importante, né? Então, você tem que focar naquilo e ir atrás. Se você não conseguiu dessa forma, vai atrás, tenta outra forma diferente. Mas não desiste, não desiste. Não existe idade para aprender, tá? Ah, quando é mais novo é mais fácil? Sim, existe uma facilidade por conta da formação do cérebro. Porém, nada é impossível. Ela só é um pouquinho mais devagar, mas nada é impossível. Então, se você aí já é mais velho, falar, eu gostaria de fazer tal curso, nossa, mas eu não sou boa, eu gostaria de ir para o exterior, né? Eu escuto muito isso, eu queria aprender inglês, mas eu sou péssima em inglês. É porque você ainda não achou uma metodologia boa para você. Né? Então, vai atrás, procure, porque tudo é aprendido. Tudo pode ser absorvido pelo nosso cérebro, tá? Inclusive, qualquer matéria que a gente quiser. É só persistir, ok? Então, como eu disse, nunca é tarde pra gente aprender. Então, você vai ter que ir testando metodologia, vai ter que ir testando o tipo de explicação, né? Eu não gostei dessa explicação, eu não entendi. Vai atrás de outra. Ah, essa aqui tá melhor. E ideal, assim, que eu acho, é trazer para o concreto, é você trazer para uma experiência sua. Quando você traz para uma experiência sua, você faz assim, ah, eu já passei por isso, é que nem quando aquilo outro. É verdade, quando aconteceu isso comigo, eu lembro que eu consegui fazer aquilo. Então, quando você traz para você internaliza, você consegue realmente aprender aquilo, né? Você pode perceber, começa a fazer isso, fala assim, eu não consigo ler livro, põe lá audiobook.
Ai, eu descobri audiobook, meu Deus do céu, amei audiobook, que nem o podcast, né? Maravilhoso. Então, eu não sou auditiva. Não, eu não sou auditiva. Porém, quando eu estou ouvindo, eu estou geralmente fazendo outra coisa junto, porque eu sou uma pessoa meio que faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, estou dirigindo, eu estou fazendo uma coisa que já é automatizada na minha mente. Então, ao dirigir para mim é automatizado. Por exemplo, lavar louça, tomar banho, já é automatizado, né? São coisas que fazemos todo dia. Aquilo não exige muito esforço do cérebro, certo? Então, é outra parte do cérebro que está sendo usada quando você está escutando. Você está fazendo uma tarefa já automatizada, é uma parte do cérebro. Quando você está escutando, é outra parte do cérebro. Esse momento que você está escutando, você tem que relacionar, imaginar a cena das pessoas conversando e você consegue absorver o conteúdo, como se você estivesse conversando com a pessoa de volta. Então, você tá lá vendo as pessoas conversando, elas estão falando, né? O livro tá lá falando, blá, 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 que falou isso, falou aquilo outro. Aí você vai, concorda com a pessoa, ou você discorda com a pessoa. Sabe a pessoa louca que fala sozinha? Então, igual. Então, aí você fala assim, é verdade, eu concordo com ele, eu acho que ele tem toda a razão. Né? Não concordo com o que ele tá falando. Então, você está dentro da história. Então, como você está dentro da história, você está internalizando aquilo. Então, você automaticamente acaba lembrando que você viveu aquela história. Então, esse é um recurso muito interessante para quando a gente tenta escutar, né, como audiobook, podcast, essas coisas assim, para realmente internalizar aquele conhecimento, né? Então, isso é muito interessante. Eu faço bastante isso. No aprendizado, nós temos uma pirâmide que é de William Glasser. Essa pirâmide já é comprovado cientificamente, né? Que somente 10% do aprendizado é feito lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo junto, que aí você junta os dois aspectos, e 70% discutindo, ou seja, está aquela discutindo a ideia, que nem eu falei desse diálogo, você está lá discutindo, é 70% do aprendizado. 80% quando estamos fazendo, por isso que é muito importante praticar. Então, qualquer curso, matéria que você desenvolva, que você aprenda, você tem que praticar, né? Hoje em dia, a gente tem um pouco de defasagem aí no aprendizado em geral, porque tem pouca prática. Então, precisamos praticar exercícios, certo? De qualquer tipo. Então, você fez o curso, pratica bastante. Eu não lembro mais. Porque você não praticou, né? Todo aprendizado que a gente tem na vida de tudo. Se você não pratica, você esquece. Mas, na verdade, não é que você esquece para sempre na sua vida, não. Ele fica lá guardado em algum lugar no seu cérebro. Ele tá lá, numa gavetinha lá no fundo. Você só precisa tirar o pó, puxar essa gavetinha e falar, opa, vem aqui, vamos voltar com esse aprendizado, porque eu lembro de você em algum lugar. Eu só preciso rever esse conceito. Então, eles ficam armazenados lá dentro. A gente só precisa, de vez em quando, dar uma limpada e trazer eles de volta para a nossa superfície, que é onde a gente usa mais dentro do nosso cérebro ali. E espantem não, porque eu já sabia disso, né? 95% do aprendizado é feito ensinando. Então, nada melhor você aprender ensinando. Então, por isso que eu falo, internalize o seu conhecimento, por exemplo, discutindo. Então, você tá lá, ouviu, mas como é que é? Mas se eu falar isso, mas se eu falar aquilo, mas não concordo, a pessoa vai falar o outro ponto dela. Discordo, vai falar o outro ponto dela. Então, você está ali também aprendendo o que o outro está falando, está internalizando, e aí você vai passar isso para uma outra pessoa. Vamos ensinar uma outra pessoa. Quando você vai ensinar essa outra pessoa, é quando você realmente aprende, que é os 95%. Na minha vida, o que eu mais aprendi foi ensinando. Então, por quê? Eu tinha que ter certeza do que eu ia ensinar. Então, eu ia lá, eu dava uma lida, né, no que eu ia ensinar, sempre preparei as aulas. E aí, eu ensinando, eu desenvolvia métodos para que aquela pessoa entendesse o que eu queria explicar para ela. Então, isso daí faz você expandir de uma forma tremenda, tremenda.
É que nem no seu trabalho, né? No seu trabalho, você vai passar as suas tarefas para alguém, por algum... Você tá lá, você tá ensinando ela o que você faz e você também tá aprendendo de novo. Porque até você, muitas vezes, você tá ensinando, falando assim, nossa, eu podia ter fazendo isso de outra forma, né? Tô fazendo assim, mas que coisa. Então, você acaba até abrindo horizonte nessa hora que você pensa assim, caramba, eu podia estar fazendo de outra forma, ó. O tempo dessa forma e, né, podia ter feito diferente. Mas é assim, quando a gente revê as coisas ensinando, muitas vezes, é quando pensamos de uma maneira melhor do que para fazer outras coisas, outras tarefas, outros cursos, enfim. Cada vez que nós ensinamos a mesma coisa, nós aprendemos uma ferramenta diferente para ensinar, para que a outra pessoa aprenda, porque as pessoas são diferentes. Então, cada vez que você ensina um tema, pessoas diferentes vão vir com perguntas diferentes. E aí você vai desenvolver mecanismos diferentes de ensinar, né? Então, por isso que essa é uma prática. Praticando que se aprende, é ensinando que se aprende, né? Então, não esqueça, ensinando 95% de aprendizado, tá? Muito mais do que lendo, ouvindo, observando, ele é muito bem internalizado. Por isso que é muito legal ser monitor na escola, sabe quando você é na escola, quando você é pequenininho? É muito legal ser monitor, porque realmente aquela matéria que você viu, você tá ajudando o seu amigo, além ali de estar ajudando, liberando hormônios por causa da ajuda que você está proporcionando pro seu amigo, pro seu colega, você ainda tá absorvendo muito mais aquele conteúdo, né? Isso é excelente, é muito legal mesmo. Quando a gente é mãe, a gente percebe bastante isso, quando a gente ensina os nossos filhos. Então, a gente ensina o filho, enfim, tá lá, né, na idade escolar, mas 1 mais 1 é 2. Ele não entendeu por que 1 mais 1 é 2. Você tem que achar formas diversas para que ele entenda o porquê 1 mais 1 é 2, né? Então, isso eu tô dando um exemplo bem besta, mas é por aí. Então, quando você tá lá, com seu filho ensinando qualquer coisa, é quando você realmente aprende formas diferentes e aprende... Eu falo assim, caramba, por que é isso mesmo? E aí é quando você revê aquele conceito que você já tinha visto, já tinha aprendido, achou que já estava dominando, porém vem aí dúvidas diferentes, maneiras diferentes às vezes de pensar, né? Ou de até explicar. Isso é muito interessante. Eu queria fechar com uma frase de Albert Einstein, uma não, duas, adoro ele é um filósofo físico maravilhoso, né? Foi, né? Não, foi. Ele dizia, né, que a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais voltará ao seu tamanho original, né? Então, isso é verdade. Então, uma vez que você estuda um curso, você faz um curso, você aprende alguma coisa... Nunca mais você vai voltar a ser a mesma pessoa. Porque o seu pensamento, a sua frequência de pensamento, a sua vibração no pensamento, ela vai mudar. Ela já não vai ser a mesma. Alguma coisinha vai ampliar, alguma coisinha vai mudar, né? E provavelmente vai linkar com outra coisa, vai te ajudar um degrau, a subir um degrau, a melhorar um degrau, às vezes na sua busca. Isso eu falo por experiência própria, né? Eu fiz aí 5 pós-graduações e cada pós-graduação foi me fazendo fazer a outra. E aí eu cheguei na minha aceitação do meu propósito de vida, por exemplo. Porque eu falei, nossa, tudo foi me levando a isso, né? Até que eu falei, caramba, eu não vi isso antes. Como que eu não vi isso antes, né? E cada curso que eu fazia ia me levando a uma matéria que eu gostasse muito, né? Uma delas, por exemplo, a primeira do MBA em Gestão em Projetos. Eu gostei muito de empreendedorismo. Eu sempre quis empreender, mas eu não sabia o quê. Quando eu vi essa matéria, eu me apaixonei. Eu falei, eu tenho certeza que eu quero isso. Eu só não sei ainda o que. Aí fiz ambiental, porque eu adoro também o meio ambiente. Tem muitas coisas legais aí na proteção do meio ambiente. Fui fazendo coisas da engenharia legal, que era a minha primeira formação. Até que eu fui indo... Aí vai aparecendo crianças que eu dava aula, que eu acabava tendo que aprender outras maneiras de ensinar, porque elas tinham algumas déficits de atenção, comorbidades. Então, eu fui me aperfeiçoando com outros cursos. E aí, eu fui me apaixonando mais ainda por essa área do aprendizado.
E aí eu comecei a ir para outras áreas dentro da humanas, né? Que eu saí da exatas um pouco, fui para humanas, mesmo porque a parte de perícia ela era humana também, né? Aí eu fui indo para essa área de humanas, me adaptando ao meu aprendizado, porque para mim é uma dificuldade humanas, e eu fui me adaptando. E aí me formei em psicopedagogia, pedagogia, enfim, já tô aí na neuropsicopedagogia, fiz cursos livres aí de vários tipos, tudo para aprendizado, né? Então, aí você vai se especializando, aí você vai gostando daquilo, você vai fazendo, você vai empolgando. E cada curso que você faz, você aprende uma coisa diferente. E você dá um estalo na sua cabeça e você vai lá e fala, putz, é verdade isso aqui? Não é? Uma coisa que eu fazia lá eu nem tinha percebido. E assim você vai ampliando o seu conhecimento cada vez mais. Essa frase do Einstein, ela é fenomenal. E ela é atemporal. Nunca muda. Ela é sempre verídica, né? Por mais que você não reconheça isso, às vezes, você não percebeu. Mas todo curso que você faz, você aprende alguma coisa. Um degrau você sobe para sua evolução. Você só não percebeu isso ainda, né? Então, por isso que eu sempre estimulo todo mundo a estudar, faz curso que você gosta. Não gosto desse curso. Mas tem lá aparecendo na sua frente aí, faz curso. Quem sabe não é um degrau para outro curso, né? Não é um aprendizado para uma coisa que você precisa, que você não está entendendo ainda, não desbloqueou ainda na sua mente. Então, isso é muito legal. Então, não desperdice aprendizado, não desperdice cursos. Ache que, tô fazendo curso à toa, não é da minha área. Não. Inclusive, no livro que eu estou lendo, que é O Pai Rico, o Pai Pobre, o Pai Rico fala sobre isso. Que o ideal é as pessoas fazerem vários cursos, saberem um pouco de cada área. E não específico só de uma área, né? E eu sempre pensei dessa forma, eu concordo plenamente com isso, porque você tendo um pouco de conhecimento em cada área, você não cai em fria, não é que não cai, né? É mais difícil você cair ou você ficar totalmente dependente de outra pessoa, ou você não saber do que a pessoa tá falando. Então, o legal é você saber um pouquinho de cada área, realmente, para você ali. Aí você vê o que você mais gostar, o que você mais gostar, você vai atrás, se especializa, aprofunda o conhecimento, né? Porém, não deixa aquela bagagem que você estudou para trás. Ela sempre vai estar lá no seu cérebro. Lá é só você depois pegar e relembrar se você precisar, né? Porque ela vai estar lá guardadinha. É só tirar o pó da gavetinha que ela tá guardada, né? Outra frase de Albert Einstein também muito legal. O importante é não parar de questionar, certo? Assim como eu tinha mencionado que ele disse que ele não tem um talento especial, apenas profundamente curioso, eu também sou uma pessoa curiosa desde pequena. Sempre. Tudo pra mim é por quê? Por quê? Tudo por quê? Eu não me contento e eu não concordo com as pessoas, né? Não é que eu não concordo, por quê? Tá, você, tudo bem, ok, eu até concordo com o que você tá falando, mas por quê? Então eu vou atrás do porquê das questões, e isso eu acho muito interessante, né? Essa frase que ele usa, que é o importante é não parar de questionar. Então, por isso, para você não continuar sempre aceitando as coisas que as pessoas te falam, questionando, né? A pessoa fala assim, você não é boa, isso daí entra muito na saúde mental, né? Você não é boa nisso, então você não vai fazer isso. Por que que você não é bom nisso? Você já parou para pensar o porquê que você não é bom nisso? Então, fica a dica, né, gente? Então, olha só, eu vou abrir agora para algumas perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu vi que tem as pessoas que entraram, gente, muito obrigada por ter assistido a live, né? Esse resuminho aqui sobre o seu estilo de aprendizagem, entrei em vários aspectos aqui. Assistam as outras lives, as que já passaram com o Nilton e com a Bia, com a Beatriz Mint, Nilton Filho, que fala sobre aspectos, inclusive, que eu falei aqui, né? Às vezes traumas, crenças limitantes e coisas que as pessoas, sem querer, colocam na sua vida e atrapalham o seu aprendizado. Então, isso é muito legal você tratar. E aí, você tratando, você consegue desenvolver todas as 7 saúdes, que são os próximos palestrantes que eu vou repetir aqui,
tá? Então não deixem de assistir amanhã Humberto e Sirena. Humberto vai falar sobre como ele quitou as dívidas dele e se tornou investidor. Isso é muito interessante, né? A Sirena sobre a tríade da manifestação e abundância. Também é muito legal. É o que eu falo, todas as palestras você vai aprender um pouquinho. Você não vai aprender tudo sempre, não é 100%, mas você vai subir um degrau na sua evolução para chegar no seu ápice. Então, assista, não perca. Depois, na terça-feira, tem a Sônia, Eu Me Conheço e Me Transformo, também fenomenal, muito legal. E às 20 horas, o Jorge, assumindo o controle da sua vida. Né? Na quarta-feira, nós temos Fernanda falando sobre a meditação guiada, despertando o amor em você. E às 20, a Carol falando sobre o que o yoga pode fazer por você. Saúde mental, olha só. E na quinta, a Cristiane e a Andréia sobre a comunicação assertiva nos relacionamentos, saúde da família. Olha que importante. E o Paulo sobre liderança transformadora. É tudo, né? Saúde de tudo. Liderança é tudo, né, gente? Então, vou ficando por aqui. Essa live, espero que fique gravada no Instagram. E assim, se vocês gostaram, compartilhem, marquem as pessoas. Eu acho muito interessante, porque aí as pessoas podem abrir horizontes e pensar assim, eu posso, eu consigo, né? Então, o que você quiser aprender, você pode. Você só precisa achar o melhor método de aprender. Escreva, faça um resuminho, faz uma historinha daquilo, quando você está escutando, internaliza, leva para sua vida. Como que eu faria nessa situação? Finge que é você ali no meio. Essas dicas, assim, são muito legais para você internalizar o conhecimento. Se por acaso, ali naquele momento, você não entendeu, né? Mas não fique sem entender. Não passe por uma situação sem entender. Questione, pergunte por quê. Hoje em dia nós temos o Google aí que ajuda muito, né? Não dá todas as respostas, mas ele ajuda bastante aí. Tá, gente? Não vamos deixar de chegar no nosso ápice. Continuem subindo degraus. Beijo, gente. E me adicionem lá no Instagram. Tá bom, gente? Tchau, tchau.